Olha só, os insetos, eles são ótimos, uma vez que você coleta aquelas informações lá, né? Isso aqui te ajuda a entender, olha só, inseto como indicadores biológicos. E aí, como tópico que eu coloquei, ó, o inseto ele pode indicar ou até modificar a estrutura e composição da floresta. Essa foto que vocês estão vendo aí é de uma das propriedades aqui que eu acompanho, né? É um plantio de teca, tá? Só para vocês entenderem aqui o contexto dessa foto. É um plantio de teca, onde em alguns anos atrás aconteceu lá um incêndio, né? Aconteceu teve uma ocorrência de fogo, né? Foi não controlado, lógico. E aí o pessoal, depois de um tempo, conseguiu controlar, beleza, e eu entrei lá, depois eu fui lá naquela área fazer um laudo técnico sobre como que estava o estado das árvores, e o que tinha acontecido de danos naquelas árvores, né? E aí, ó, vocês percebam que como tinha ocorrido o fogo, o tronco das árvores, ele está com esse aspecto mais preto, né, de madeira queimada. Vocês percebam também que aqui nessa foto dá para ver que praticamente não existe matéria orgânica no solo, não existe serapilheira, porque a teca, vamos lembrar aqui que a teca é uma espécie caducifólia, então quando chega no período seco do ano, as folhas caem. Ao longo dos anos foi se formando ali uma camada de folha seca. Quando aconteceu o fogo, então essa presença das folhas secas favoreceu ali o caminhamento do fogo. Então, depois que aconteceu o fogo, essa área ficou toda queimada desse jeito que vocês estão vendo aí, né? Queimou todas as folhas. E o interessante aqui, por isso eu até coloquei, né? O inseto como indicador biológico, porque num primeiro momento a gente verificou ali que nessa área não tinha praticamente nenhum inseto, né? Mas essa foto eu tirei no período seco, né? Porque vocês percebam até que lá pelo fundo dá para ver que não tem folhas nas árvores, era um período seco, tá? Quando chegou no período chuvoso, o que aconteceu? Aconteceu ali um fenômeno interessante. Quando chegou no período chuvoso nessa área, as árvores, né, a teca, ela tem uma casca grossa, então ela sobreviveu ao fogo, e aí quando chegou no período chuvoso, as folhas voltaram, né? Ou seja, não tinha, a gente estava ali num ambiente que até então não tinha praticamente nenhum inseto. Só que quando voltou as folhas das árvores, os insetos que se alimentam das folhas ali da teca encontraram um ambiente perfeito para se proliferar. Ou seja, não tinha, assim como não tinha nenhum inseto praga, então também o fogo queimou todos os inimigos naturais naquela área. Então o que aconteceu foi que quando chegaram ali o período chuvoso, as folhas da teca ficaram lá presentes e aí os insetos pragas cresceram de maneira bem pronunciada e alastrada, né? Então a presença desse inseto foi um indicador ali de que as árvores estavam vivas, estavam sadias, estavam se recuperando bem, né? E ali tinha todo um ambiente demonstrando que não tinha inimigos naturais naquela área, né? Com o passar do tempo, à medida que aqueles insetos praga, né, foram aumentando a sua população, de maneira natural também, os inimigos naturais daquele inseto foram se alimentando daquela praga, e aí aconteceu mais para frente um equilíbrio natural, né? Ou seja, com tudo isso eu quis mostrar que os insetos, no primeiro momento, a ausência de insetos aqui nessa área foi um indicador biológico de uma determinada condição. E aí, mais para frente, quando iniciou o período chuvoso, a presença de um único tipo de inseto foi um outro indicador biológico que a gente percebeu, tá? E aí, com tudo isso, à medida que a gente foi monitorando a área, a gente foi percebendo que as interações, né, dos insetos com o ambiente nos indicam em que fase daquela regeneração aquela floresta se encontra, tá bom? Insetos como indicadores biológicos, eles também te fornecem esses tipos de informação, ó. Eles te fornecem a informação sobre o estágio de sucessão ecológica, sobre o grau de regeneração de uma floresta, sobre há quanto tempo uma árvore foi derrubada. Isso aqui é uma coisa muito interessante também, tá? Porque o que acontece? Caso você não saiba, por isso que eu até falei lá atrás, né? É importante você coletar informação sobre qual parte da madeira o inseto ataca, porque isso vai também te indicar se uma árvore ela foi derrubada há pouco tempo, há um tempo considerado mediano, ou se há mais tempo.
Caso você não saiba, existem insetos que, depois que a árvore é derrubada, ela começa a liberar determinadas substâncias, e existem alguns tipos de insetos que são atraídos por essas substâncias, vão lá e entram na madeira. Tem outro tipo de inseto que só ataca a madeira depois que a madeira já secou. Tem outro tipo de inseto que só ataca a madeira, né, depois que a madeira já está ali num processo de decomposição. Então, isso é uma informação muito interessante, muito importante para você coletar, porque se você quer fazer, por exemplo, se você é um perito, né, imagina que você é um perito e vai fazer ali um laudo pericial sobre uma exploração numa floresta. Se você souber coletar corretamente os insetos que estão ali naquela floresta, você consegue até indicar de maneira aproximada há quanto tempo aquela floresta foi explorada, tá? Então, isso também é uma informação importante que os insetos, como indicadores biológicos, te fornecem, tá?